Do céu à maçã, como Kepler guiou Newton a descobrir a gravidade? Você já ouviu a história de que Newton descobriu a gravidade porque uma maçã caiu da árvore? Bom, talvez ela não tenha batido na cabeça dele, mas aquela queda levantou uma pergunta que mudaria a ciência para sempre. A força que puxa a maçã para o chão pode ser a mesma força que segura a lua no céu? E para responder isso, Newton precisou revisitar as ideias de outro gênio, Johannes Kepler, um homem que, décadas antes de Newton, já tinha percebido que os planetas se moviam de um jeito matematicamente perfeito. O incrível é que Kepler não fazia ideia de que estava deixando pistas que Newton usaria para formular uma das leis mais importantes da história, a gravitação universal. Durante muito tempo, acreditou-se que a Terra estava no centro do universo. Aristóteles dizia que os planetas se moviam em círculos perfeitos, porque o círculo era a forma divina. O modelo geocêntrico dominou por séculos, até que Nicolau Copérnico propôs algo revolucionário. E se o Sol for o centro? Mas o modelo de Copérnico ainda tinha problemas. Os cálculos não batiam com a realidade. Galileu entrou em cena, observou Júpiter e suas luas e provou que nem tudo girava em torno da Terra. Mas mesmo assim, ninguém sabia como exatamente os planetas se moviam. Tycho Brahe, um astrônomo que registrou posições planetárias por mais de 20 anos, deixou uma das bases de dados mais precisas já feitas sem telescópios. Esses dados pareciam apenas números, até chegar nas mãos da pessoa certa, Johannes Kepler. Kepler, após anos analisando os dados de Tycho, percebeu que os planetas não se moviam como todo mundo imaginava. Ele descobriu 3 leis que descreveram com precisão o movimento planetário. A primeira lei é a lei das órbitas elípticas, que diz que os planetas giram em torno do Sol em elipses e não em círculos. Isso foi chocante, porque ninguém aceitava que o universo fosse imperfeito. A segunda lei é a das áreas iguais em tempos iguais, que diz que o planeta acelera ao se aproximar do Sol e desacelera ao se afastar, ou seja, sua velocidade está em constante mudança. E a terceira lei é a da relação entre período e distância, que diz que o quadrado do tempo que o planeta leva para dar uma volta completa depende do cubo da distância média ao Sol. Essas leis eram matematicamente perfeitas, mas Kepler não sabia a causa. De Newton e sua pergunta mais importante. Quando Newton começou seus estudos, ele não estava apenas interessado em planetas. Newton estudava óptica, matemática, movimentos dos corpos e tinha acabado de criar o cálculo. Mas havia algo que o intrigava profundamente. Por que a Lua não cai? Ele sabia que a Lua está constantemente caindo, mas nunca toca a Terra, porque sua velocidade já mantém em órbita. A pergunta era, qual força faz isso? Foi então que Newton teve a ideia ousada. E se a força que puxa a maçã para o chão for a mesma que mantém a Lua no céu? Para testar isso, ele precisava encontrar a fórmula matemática dessa força. E é aqui que Kepler volta à história. Como as leis de Kepler levaram Newton à gravitação universal, Newton percebeu que as leis de Kepler eram mais do que descrições, eram pistas físicas. Primeira lei, a direção da força. A órbita ser um eclipse como o Sol em um dos focos indica que existe uma força puxando o planeta em direção ao Sol. Isso levou o Newton ao conceito de força centrípeta. Segunda lei, a intensidade da força. A mudança da velocidade mostrava que a força não era constante, ela era mais forte quando o planeta estava próximo ao Sol e mais fraca quando estava longe. Então Newton conclui, a força depende da distância. Terceira lei, a fórmula escondida. A relação t ao quadrado dividido por r ao cubo dizia algo profundo. Somente uma força que diminui com o quadrado da distância poderia gerar esse padrão. E F é proporcional à fração de 1 sobre r ao quadrado. Logo, Newton juntou todas as pistas. Se existe uma força que aponta para o Sol, varia com a distância, segue uma lei de potência 1 sobre r ao quadrado, então ele pode aplicar suas próprias leis do movimento. Isso levou à fórmula final. Logo, F, força de atração entre os corpos de massas m1 e m2, é igual a G, constante gravitacional, a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido por r ao quadrado, que é a distância entre os corpos.
Essa é a primeira equação que unifica o céu e a Terra. Bom, a partir dessa ideia, Newton explicou por que a Lua não cai, por que as marés acontecem, por que cometas retornam, por que planetas não saem voando pelo espaço, por que a Terra é achatada nos polos e até por que existe peso. A gravitação universal se tornou a base da física por mais de 300 anos. No fim, Kepler e Newton nunca se conheceram, mas suas ideias formam uma das parcerias científicas mais incríveis de todos os tempos. Kepler descobriu o movimento, Newton descobriu o motivo. Kepler observou o universo, Newton explicou sua mecânica invisível. E juntos, eles revelaram a força que mantém planetas, luas, estrelas e até nós mesmos no lugar. Tudo isso por causa de uma maçã que caiu de uma árvore e de um astrônomo que passou a vida olhando para o céu.